Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus têm se assentado na cadeira de Moisés. Entretanto, tudo o que eles dizem a você, façam e observem, mas não de acordo com as suas obras, porque eles falam, mas não fazem aquilo que eles estão falando. Mateus 23, versículos 1 a 4. Aqui eu quero levantar uma questão muito interessante que passa batida por muita gente. Por que Yeshua está falando para a gente ouvir o que dizem os fariseus e os escribas, se alguns versículos depois o próprio chama ele de hipócritas e diz que eles atam fardos pesados às pessoas e eles mesmos não os ajudam a mover um único desses fardos? Por quê? Talvez, ou a resposta da maioria das pessoas seria: porque os fariseus e os escribas eles ensinavam a lei, mas não a praticavam. Mas essa resposta não é muito coerente, porque se a gente pegar não só os versículos que eu já citei, mas por exemplo o episódio em que os discípulos de Yeshua pegavam uma espiga no Shabat, Yeshua sempre deixou claro que os fariseus e os escribas não ensinavam a Torá, mas sim uma Torá cheia de preceitos humanos e religiosos. Quando o próprio Yeshua disse que os fariseus e os escribas, quando convertiam alguém, tornavam eles 2 vezes mais filhos do inferno que os próprios fariseus, e que eles não entravam no reino dos céus e nem deixavam quem queria entrar. Então, como pode Yeshua, que lutou tanto contra os ensinos dos fariseus, estar falando nesse versículo para a gente ouvir os ensinos dos fariseus? Segundo ponto, a seita dos fariseus era uma seita judaica daquela época, que continua até o dia de hoje, só que hoje a gente chama eles de rabinos. Então, Yeshua aqui está falando para a gente ouvir os rabinos e os ensinamentos dos rabinos. Muitos desses rabinos, aliás, que negam a Yeshua e falam que ele não é o Messias porque ele nasceu de um soldado romano, conforme está escrito no Talmud. E aí como é que a gente resolve esse problema? Se Yeshua falou para a gente, nesse versículo, ouvir os fariseus, e os próprios, não só naquela época, já negavam ele como Messias, mas continuam negando hoje em dia. Como eu falei, a resposta mais comum que as pessoas vão dar é que Yeshua disse isso porque os fariseus e os escribas estavam ensinando a lei, mas não estavam praticando a lei. Mas eu vou dar um exemplo que mostra que isso não é possível. A Torá nos diz que não devemos adicionar nada aos mandamentos do Criador, mas os fariseus e os rabinos adicionaram muitos comandos humanos à Torá. Só um exemplo para ilustrar isso que eu estou dizendo. Antes do Shabat começar, os rabinos seguiam uma oração depois de acenderem velas e diziam: abençoado seja você, Criador, nosso Deus, Rei do Universo, que tem nos guiado gentilmente a essas luzes de Shabat. Não existe nenhum lugar na Torá que nos diz para fazer isso, mas os rabis dizem que devemos fazer isso no Shabat, de acordo com as tradições rabínicas. E os próprios rabinos dizem que as tradições rabínicas vieram diretamente de Deus. Segundo essa passagem, Yeshua então estaria dando legitimidade para que ouvíssemos essas tradições dos rabinos, como por exemplo que eu citei agora no Shabat. Mas a Torá não diz isso. E o Messias não pode ir contra a Torá, já que ele é a própria Torá viva. Então, como é que nós resolvemos a contradição apresentada nesse versículo? O ponto que tem que ser levantado aqui é o seguinte: o livro de Mateus que nós temos hoje em mãos foi escrito em grego, mas será que originalmente esses livros do Evangelho foram escritos em gregos? Será que Yeshua falava grego? Será que ele, sendo judeu, e as pessoas que conviviam com ele, sendo também judias, falavam hebraico
ou aramaico ou então falavam grego? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Se o texto que nós temos hoje, escrito em grego, é o original ou se existe textos dos evangelhos que estão escritos em hebraico. A questão aqui existem muitas evidências que o evangelho de Mateus não foi escrito em grego, mas sim originalmente em hebraico. Eu não vou me aprofundar muito nessas questões, porque eu já tenho aqui um vídeo chamado As Origens Semitas do Novo Testamento, que eu vou deixar inclusive o link na descrição, que lá mostra evidências arqueológicas, evidências culturais, históricas, de que a maioria dos evangelhos foi escrito originalmente em hebraico. O ponto aqui é o seguinte: existe uma versão do Evangelho de Mateus escrita em hebraico chamado Shem Tov Mateus. Esse livro ele é praticamente idêntico ao escrito na versão em grega, quando comparado aos textos. A diferença é que ele está escrito em hebraico. E para a gente desfazer essa confusão desse versículo, a gente vai consultar essa mesma passagem em hebraico para ver que existe na verdade um erro de tradução em uma única palavra que mudou todo o sentido desse versículo. Eu vou colocar aí na tela para vocês essa passagem escrita em hebraico e vou sublinhar qual que é essa palavra que foi traduzida errada do hebraico para o grego e desfazer todo esse mal entendimento que essa má tradução acabou gerando nesse versículo. Como vocês podem ver aí agora na tela, a palavra que eu quero destacar está sublinhada. Essa palavra em hebraico significa Yomar. Yomar significa ele diz no singular e não eles dizem. Se a palavra escrita aí fosse Yomru, significa eles dizem, mas é Yomar, está no singular, significa ele, o que ele diz e não o que eles dizem. Mudando isso no versículo, vamos ler ele de novo agora com a tradução correta, baseado nessa versão hebraica do livro de Mateus. Então, corrigindo esse versículo baseado na versão hebraica do livro de Mateus, do Shem Tov, nós temos: os escribas e os fariseus têm se sentado na cadeira de Moisés. Entretanto, faça tudo o que ele diz a vocês. Façam e observem, mas não de acordo com as suas obras, porque o que eles fazem, eles não praticam. Agora você observa que com essa pequena correção, o versículo muda de para o que eles dizem para o singular, o que ele diz. E aqui fica a pergunta: quem seria ele nessa passagem? Os rabinos e os fariseus adicionaram muitas leis humanas no ensino original da Torá de Moisés. E é justamente com essas práticas humanas que foram adicionadas ao ensino da Torá que Yeshua teve problema e combateu durante todo o seu ministério aqui na terra. Yeshua, na verdade, estava dizendo aos seus seguidores que enquanto os fariseus e os rabinos se sentam na cadeira da autoridade de Moisés, seus seguidores deveriam fazer o que Moisés ensinou e não o que os fariseus ensinaram. Então, a correção correta nesse texto seria: façam o que ele disse, o que ele ensinou. Ele quem? Moisés. Então Yeshua está falando para você não ouvir, na verdade, os escribas e os fariseus, mas sim o que Moisés disse, porque eles se sentaram na cadeira de Moisés. Então, esse versículo, na verdade, prova que Yeshua nunca foi a favor de religiões. Esse versículo também prova que Yeshua é totalmente contra as leis humanas colocadas em cima da Torá. Esse é um versículo lindo, porque prova que Yeshua é a própria Torá viva e ele defendeu a Torá mais pura possível durante todo o seu ministério, enfrentando os fariseus e as seitas da época, inclusive pagando com a própria vida por falar a verdade. Isso é um versículo irrefutável de que Yeshua nunca aboliu a lei, nem nunca vai abolir. Muito pelo contrário, ele sempre defendeu a Torá.
que chamam de lei de Moisés, mas que não é de Moisés. Foi o próprio Criador quem deu. Moisés foi apenas um intermediário para passar os ensinamentos do Criador para o povo de Israel. Espero que esse vídeo tenha esclarecido e você possa aí arrumar na sua Bíblia esse erro de tradução que tem e tenha ficado agora claro a interpretação correta desse versículo. Yeshua disse para nós ouvirmos o que ele diz, Moisés, e não os fariseus. Por isso, tome muito cuidado com as seitas rabínicas, as seitas judaicas e com as interpretações que dão da Torá por aí. Shalom.